Olá, bem-vindos novamente à Maternidade Singular. Hoje eu vou falar um pouquinho de como é que foi a minha gestação, e aí eu tô falando da primeira, tá, gente? Não vou falar dessa aqui, depois, futuramente, eu posso gravar um outro vídeo falando dessa gestação, tá bom? Mas eu vou falar da primeira gestação, que eu tô iniciando os vídeos, e aí eu vou falar primeiramente dessa etapa com o João Miguel, certo? Então, a gestação do João Miguel. Vou começar do início. Como eu já contei para vocês, como é que foi, né, que a gente tomou a decisão. Eu já vinha tomando anticoncepcional há muitos anos. E aí, então, quando a gente decidiu, eu resolvi parar de tomar o anticoncepcional no final do ano, pensando, eu vou demorar para engravidar pelo menos uns 3, 4 meses. E aí, então, no início do ano que vem, esse foi meu plano. No início do ano que vem eu engravido, né? Planejando o neném para o fim do ano. Eu ia me formar no final do ano. Desculpa. Eu ia me formar no meio do ano. E aí planejando o neném mais para o final do ano. Aí, para minha surpresa, o que acontece? Em um mês eu engravidei, né? Então, assim, eu engravidei, ao meu ver, muito rápido. Então, foi uma surpresa. Assim, eu não esperava estar grávida tão rápido. E aí, a partir do momento que eu engravidei, começou, né? A partir do momento que eu fiquei sabendo e tudo, começou, eu não fiquei sabendo muito rápido, porque eu nunca tive um fluxo menstrual regular, né? Mas ele vinha regular há muitos anos em função do uso do anticoncepcional. Mas naturalmente eu sabia, eu tive que fazer um controle na adolescência, porque eu tinha um fluxo menstrual muito intenso. E aí havia até um risco de eu ficar anêmica, então durante um tempo eu tive que fazer, então eu tive que anotar, então eu tinha essa consciência bem grande, assim, do quão irregular o meu fluxo era. Variava aí de 21 até 35, 36 dias. Era uma coisa bem irregular mesmo. Então, assim, não foi uma gestação que eu descobri muito rápido, porque a partir do momento que eu não... ainda mais que eu tinha pouco tempo, que eu tinha parado no anticoncepcional, então, assim, realmente demorou, assim, aí eu demorei um tempo até fazer o exame, fiz o exame de farmácia, depois eu fiz o beta, né? E aí já começaram as novidades. E aí, para mim, a gestação foi um grande momento de novidades inúmeras. E novidades de vários aspectos, assim, assim, de viver, por um lado, né, foi uma gestação muito tranquila, né? Foi uma gestação em que, assim, tive enjoo? Tive enjoo, mas que vomitei uma única vez durante a gestação. Então, assim, eu tive enjoo mais no sentido de não ter vontade de comer, né? Principalmente de almoçar. Era uma coisa que acontecia comigo. E aí várias coisas começam a passar pela nossa cabeça, né? E aí eu pensava, gente, nossa, eu gostava do lanche da tarde. Eu falava assim, nossa, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de comida, porque olha só, na gestação, né? Aí depois, posteriormente, eu fui descobrir que a questão muitas vezes da comida fria, da comida quente, da comida fria, a gente acaba preferindo, né? E tudo mais. E aí, então, bom, resumindo, foram vários processos de construção e desconstrução. Construção de algumas coisas e desconstrução de várias outras, né? E a principal, como eu falei com vocês, é que de repente eu não me vi, né, assim, em êxtase, naquele grau de felicidade. É uma coisa muito interessante que eu senti que aconteceu ao longo da minha gestação foi que muitas pessoas se aproximaram de mim pelo fato muito de eu estar grávida. Então, assim, eu passei a conhecer uma vizinha que era vizinha de corredor, né? Eu morava num apartamento que eram 8 prédios no mesmo andar. E aí tinha uma vizinha que era do outro bloco, mas do mesmo andar que eu. E ela se aproximou muito. Ela, você tá aqui, né? Eu morava em outra cidade, eu morava junto com a minha família, né? Assim, de pai, mãe, né? Família nuclear. Eu morava com a minha família constituída. E aí
Essa vizinha, por exemplo, foi uma das que eu passei a conhecer, a saber. E ela, não, qualquer coisa que você precisar. Então, isso eu conseguia perceber. Eu achava muito interessante, um processo muito interessante das pessoas. Como a gestação e a barriga aproximam as pessoas, até os olhares. As pessoas te olham muito mais, de uma forma muito mais carinhosa. Isso eu achava muito legal. Eu gostava bastante, assim. Mas não era aquela coisa, agora eu sou feliz e daqui pra frente tudo será diferente. Né? E aí eu ficava naquela expectativa, né? Será que quando o neném nascer vai ser assim? E ao mesmo tempo, com muitos medos. Como é que é ser mãe? Será que eu vou dar conta? Né, uma coisa que me preocupava muito, essa questão do sono. Será que eu vou dar conta de... Tinha muito medo, né, das inúmeras coisas, né, de... Será que eu vou dar conta de acordar para cuidar, né, antes de eu engravidar? Aliás, antes do neném nascer. Eu achava que, assim, que eu ia ser aquela mãe muito neurótica, porque geralmente, diante de criança, eu era, assim. Né? Então eu ficava assim, será que eu vou ser daquelas mães que vai levantar de 5 em 5 segundos para ir lá olhar se o bebê está respirando? Né? E, enfim, muitos medos, e aí hoje eu falo que assim, eu tive a sensação que eu tinha é que eu queria que ele ficasse na minha barriga para sempre, porque ao mesmo tempo que tinha esse tanto de novidade, esse tanto de diferença, ao mesmo tempo era uma coisa que, assim, a gestação em si não mudou muito a minha vida. Né? Eu continuava fazendo as mesmas coisas, eu continuava saindo, eu continuava. É, né, assim, eu continuava a minha vida praticamente da mesma forma. Né? Claro que à medida que a barriga foi crescendo, as coisas foram se modificando. Eu lembro, posição para dormir, eu dormia só de bruço. E aí não podia mais, né? Porque a barriga não permitia. E aí no começo eu fui adaptando, fui colocando umas almofadas para poder conseguir ainda ficar de bruço e tudo. Mas chegou um momento que não deu mais, e aí eu tive que começar a dormir realmente de lado, e aí eu tive que aprender isso, assim como eu tive que aprender várias outras coisas, né? E assim, foi um momento de muita novidade, realmente, para mim, né? E o que que eu procurei fazer, né, assim, para amenizar um pouco isso? Eu fiz um curso de gestante, estava em dúvida se eu faria, se eu não faria. E aí eu perguntei para uma amiga e ela falou: olha, faz, eu acho que vale a pena. E realmente para mim valeu muito a pena, foi muito informativo. Eu acho que eu não sou uma pessoa de ficar muito lendo, né? Assim, então, mas eu fui procurar vídeos, né? Eu fui ver dentro daquilo que eu já pensava como é que eu podia me preparar. E aí eu fiz uma outra coisa também, que também foi muito interessante, que era um curso de preparação para o parto normal, porque eu queria um parto normal, minha mãe teve 2 partos normais, então isso eu sempre ouvi. E aí eu queria que meu filho tivesse um parto normal. Isso foi muito legal também, né? Porque aí ali eu convivia com outros gestantes, né? E ia aprendendo coisas, né, sobre o parto, sobre a questão do que você pode fazer para se preparar para o parto. Então, para mim, foram 2 experiências que foram significativas. Né? E para vocês, como é que foi a gestação? O que que marcou mais? O que que ficou? Quais eram os medos? Quais eram as fantasias? Quem puder me contar, tá bom? Fico aguardando. Um abraço e até o próximo vídeo.